Como corre veloz o tempo, são já vários anos que aqui venho para a leitura orante da palavra. Que este novo ano seja vivido sob as inspirações que a palavra de Deus oferece. É também o primeiro domingo deste novo ano. Celebra a igreja a festa litúrgica de Maria, Mãe de Deus. Antiga festa, desde os concílios primeiros da igreja, assim reconhecíamos Mãe de Deus. Com que ternura se o faz. E a palavra do Evangelho para essa festa litúrgica é de Lucas. Sempre ele, quando se trata de Maria. Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Vamos lá. Os pastores foram, então, às pressas para Belém. E encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. É esta a palavra, é o Evangelho deste primeiro dia do ano de 2023. Antes de falar propriamente dessas frases, destas palavras, deste movimento dos pastores, eu gostaria de recordar pastores. Gente sem preconceitos, gente humilde, gente desacreditada. Quero lembrar novamente o que já disse em outras ocasiões. Eram desprezados. Entre os rabinos até se escreveu, se um bezerro cair no poço, vale a pena tirar o animal de lá. Se cair no poço um cordeiro, claro, é preciso tirá-lo de lá. Se cair um pastor, não é preciso tirá-lo, tão desprezível que é. Não podia dar testemunhos, sua palavra não era acreditada. Não podiam entrar no templo porque eram tidos como homens contaminados e malévolos. Estes foram os primeiros a saber que lhes nascera um Salvador, e eles foram a Belém, foram ver. Maria fora visitar Isabel para ver, contemplar a ação de Deus. Agora foram eles, os pastores, a Belém, para ver o que aconteceu, para ver o anúncio que lhes dera a conhecer o anjo. Foram às pressas. Chegamos ao nosso texto. Às pressas. Maria foi às pressas visitar Isabel. Agora eles vão às pressas contemplar o Messias nascido. Ou mais adiante, Zaqueu também descerá apressadamente, porque o Senhor queria entrar em sua casa. E Maria Madalena também foi apressada a avisar os discípulos de que encontrara
o ressuscitado. Esta pressa é a pressa da humanidade, sofrida e rejeitada, que quer encontrar seu Senhor, que deseja ser encontrada por seu Deus. E aqui lá foram eles. Encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. O que havia de admirável em um recém-nascido? Manjedoura é um lugar para os animais, não para um recém-nascido. Mas conseguiram vislumbrar naqueles fatos humildes os traços de Deus anunciados pelo anjo pouco antes. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. A experiência vivida se torna palavra narrada. Partilharam, e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Aqui já tem mais gente. Todos os que os ouviam. Já não é uma referência exclusiva a José e a Maria. O evangelista pretende que o leitor compreenda que aquelas experiências mais originárias de encontro com um Deus humilde, aquelas experiências se tornaram palavra. Se recorda bem, o Natal de poucos dias atrás, a mensagem era: eis que eu vos anuncio uma grande notícia. Nasceu para vós o Salvador. Encontrareis um menino. Agora eles encontraram. A palavra tornou-se fato. E agora, o fato confirma a palavra. A palavra explica o seu sentido. O fato confirma a palavra e a palavra confirma o sentido. O que era apenas um menino deitado em uma manjedoura, na realidade era, eis aí a palavra a conferir sentido ao fato, era o Filho de Deus, criança, Messias, Salvador. E Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses fatos. Os outros que ouviam ficavam maravilhados. Olha aqui o primeiro maravilhamento do Evangelho de Lucas. Ouvir dos pastores, gente desacreditada, ouvir deles que o pastor chegara, que o Messias, que o Messias Salvador chegara. Era uma esperança já de séculos. Quem poderia pensar que um casal de Nazaré teria em Belém uma criança em um estábulo, e este era o Messias esperado? Como vislumbrar tal verdade numa realidade tão pobre, humanamente tão simplória, sem quaisquer outros indicativos de grandeza, nenhum, aliás. Mas eles se maravilharam, não porque eram de uma inteligência privilegiada, mas porque Deus se revela e se deixa encontrar por aqueles que a humanidade desprezava. Pastor não podia testemunhar. Como é que eles agora testemunham? E há os que se maravilham. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Esta expressão, visto e ouvido, é
parte das predileções, das expressões prediletas de alguns profetas, aqui lembro Oséias especialmente, também Miqueias. Os tempos prometidos pelos profetas estão se realizando. Eles viram e ouviram. E nesta festa de Maria, Mãe de Deus, o que há de extraordinário aqui? Ela meditava em seu coração e conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos. As expressões aqui usadas, observar, conservar melhor, meditar, é a tradução portuguesa de alguns verbos que indicam a junção dos diferentes fatos e perceber neles os traços de Deus. Isto é, em tudo o que acontecia, era ela a mulher que tentava identificar o que Deus queria mostrar de si naqueles fatos muito ordinário. Afinal, se para ela era extraordinário ter um filho, e era, ainda mais naquelas condições, e sem ter tido uma vida matrimonial com José, tudo é extraordinário, mas subjacente a uma vida extremamente comum. Ela era capaz de perceber que Deus agia de modo modesto, mas se deixava ver por aqueles que o buscavam. É mãe de Deus, mas é nossa mãe. E sem pronunciar qualquer palavra, sem enunciar qualquer recomendação, ei-la a dizer como se pode fazer para nos deixar, como podemos fazer para nos deixar encontrar por Deus. Não se trata de nós pormos-nos o caminho para encontrá-lo, mas deixar-nos encontrar por Ele. Que seja assim este novo ano, um novo ano no qual nos deixemos ser encontrados pelo Senhor Salvador que está à nossa procura. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá para a nossa segunda parte da leitura orante. É a primeira deste ano de 2023, 1º de janeiro, dia dominical, primeiro domingo, uma bela coincidência, festa litúrgica de Maria, Mãe de Deus. Para orar, é isto que queremos. Será preciso antes, depois de talvez dias, noites festivas, que nos recolhamos. É o primeiro dia do ano, que comecemos o ano numa relação de profunda familiaridade com a palavra. E a palavra que pronuncia os comportamentos marianos de Maria em relação a tudo o que Deus revelou nela ou servindo-se dela. Vamos, pois, a uma posição, vamos orar com o corpo, a uma posição que ajude o recolhimento, que favoreça a compenetração,
que convirja para a nossa interioridade os afetos, os sentimentos, as imagens, os sentidos. Feche os olhos. Vamos tentar, concentrados em nós mesmos, tentar sentir a nossa face, o nosso rosto, sem tocar nele, a testa, as bochechas, nariz, a boca, a face. Na tradição bíblica, o rosto fala da interioridade da pessoa. Com os olhos fechados, sentindo o nosso rosto, vamos ajudar a nossa imaginação e o nosso complexo sensorial a sentir os ouvidos. Na parte externa estão as orelhas. Na parte interna é todo o tubo auditivo com toda aquela sequência de órgãos, formando um belíssimo sistema vital. É esta que somos nós. Tente sentir os seus ombros, o direito primeiro, o esquerdo. É preciso concentração para isso. E o coração a pulsar, a bater, num movimento ininterrupto, maravilhosamente cadenciado e ritmado. É o sangue que percorre pelas vias arteriais a inteireza do corpo para nutrir cada uma das células. Eis quem somos como corpo. Mas agora vamos também àquela realidade de nós mesmos, não apenas corpórea. Sentimentos, afetos, capacidade de amar, de sentir, de raciocinar, de relacionar-se. Não é material, mas é tão real como se materialidade fosse. E desde a nossa interioridade vamos falar ao Espírito de Deus, a Ele pedir que venha participar, iluminando-nos e inspirando-nos para estes momentos orantes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora reler o texto. Aqui é até fácil criar imagens. Vamos reler com a imaginação, não tendo as letras e frases ante os olhos, mas imagens. Vamos imaginar aqueles pastores, despertos que foram, altas madrugadas. No começo temeram, agora querem ir ver. Vamos ver o que aconteceu. Vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Lá estão. Aquela estrada é às escuras, mas eles conhecem bem. A lua ajuda, ainda que minimamente conhecem o caminho. Lá vão eles, conversam, perguntam. É um percurso de 3 quilômetros, aproximadamente. E lá estão eles, a caminhar com alguma pressa. Recordam a mensagem do anjo.
inquietam-se com a significação de tudo aquilo. Talvez sintam-se impressionados e reconhecidos. Deus se nos apresentou mediante a mensagem do anjo, nós tão desprezados que somos. E lá vão, chegam, contemplam. Não há muita energia elétrica para iluminar, mas encontram lá aquele jovem casal, pobres, a mãe com a criança nos braços, talvez. Eles também se perguntam, José e Maria, quem são estes que estão a chegar? Quem sabe até atemorizados. E eles se põem a falar. Com alguma tocha, talvez, aproximam-se para iluminar e ver como é o menino, aquela criancinha, e estão a contar para José, para Maria, e o evangelista diz que todos os outros, houve mais gente, todos maravilhavam-se, todos os que o ouviam. Outros também estão chegando, maravilham-se, mas não conseguem interpretar. Multiplicam os interrogativos, quem sabe? Mas ela, a mãe do Senhor, guarda tudo, medita e conserva. Ela lembra, o parto foi há pouco. Lembra da viagem, talvez, de Nazaré até Belém, grávida. Ela lembra das incertezas do caminho. Agora tem aí a criança. Ela recorda do que o anjo lhe dissera. Contempla tudo, recorda o passado e olha para o futuro. Os pastores voltaram, cantando, glorificando e louvando a Deus, assim o evangelista, por tudo quanto tinham visto, ouvido. O fato anuncia a palavra e a palavra explica o fato. Para eles, tudo o que se afigurava uma criança num parto de uma mãe pobre, num parto de uma mãe que se afigurava abandonada, de um casalzinho humilde e modesto. Foi uma criança que nasceu numa família pobre, aparentemente. Maria sabe que em tudo aquilo os traços de Deus recebem linguagem de salvação. Vamos contemplá-la. Ela aceita os cumprimentos. Talvez ela agradeça a Deus. O parto foi bem. José, confuso talvez, ele sabe que aquela criança é de Deus. Qual é a parte dele em tudo aquilo? Qual é a missão que lhe incumbe? Aqueles pastores, talvez, sem saber como contar, quem sabe se afiguraria uma estupidez Deus ser tão pobre. Mas eles foram alcançados pelo anúncio do anjo. Estão encantados com as surpresas de Deus e, ao mesmo tempo, estão a se perguntar quais são os novos passos agora. Agora podemos nos colocar lá quais pastores e imaginar como se fôssemos um deles, a olhar para José, que aceita os cumprimentos, para a mãe que se felicita e olha com carinho para aquele seu bebê.
ela sabe, ele sabe que aos desígnios de Deus subjacentes a um fato tão humano, os pastores maravilham-se, mas nem não conseguem tudo compreender. Mas eles percebem que Deus está junto, está próximo e participou de cada passo daqueles homens pobres, daquela mulher pobre. Agora é a nossa oração. Que possamos perceber que o Senhor participou dos nossos passos no ano que passou. E no primeiro dia do ano, celebrar este encontro dos pastores com José e com Maria. Talvez o Senhor queira pedir que recordemos Belém no primeiro dia deste ano, para termos a convicção feliz de que Ele vai nos acompanhar em todo o novo ano. É a hora da minha palavra orante.